Olá, galerinha do sexto ano. Essa é a nossa terceira aula do PET 2 e o tema de hoje é a transformação da paisagem ao longo da história. Vocês podem estar encontrando esse conteúdo na página 83 do PET de vocês, beleza? E eu espero muito que essa aula possa agregar no conhecimento de vocês e que ajude vocês na resolução das atividades. Bora lá? A transformação da paisagem ao longo da história. Primeiramente, pessoal, quando os homens começaram a ocupar a terra, a usufruir dos recursos necessários para a sobrevivência dele, eles começaram a transformar essas paisagens em espaço geográfico. Vou explicar. Explicação. Os primeiros grupos humanos viviam da caça e da coleta de frutos e sementes. Com o tempo, o ser humano passou a usar o fogo, a cultivar alimentos, a criar animais, que contribuíram para o desenvolvimento de novas técnicas e diferentes formas de trabalho, resultando em transformação nas paisagens. Então, eu busquei colocar dois exemplos bem fáceis aqui para vocês, da natureza primária, Você pode olhar que é uma paisagem bem natural, porque a paisagem, pessoal, ela expressa a história das práticas naquele lugar. Então, como pode ver do lado esquerdo, é uma natureza primária, intocada. Não teve nenhuma transformação pela mão do homem, ao longo do tempo. Porque ao longo do tempo, com as transformações e as práticas sociais, eles construem o espaço geográfico, que é essa imagem da direita. Por que é o espaço geográfico, Dai? Porque aqui a gente já pode ver que é um espaço modificado, uma natureza modificada pela mão do homem. Pode ver a casinha bem lá no fundo, essa plantação de milho. Então, ele já é considerado espaço geográfico, Que pode ser as casas, por exemplo, pode ser edifício, rua, viaduto, como tá aí as plantações, as pastagens, formadas pelas pessoas para criar os gados. Esses elementos são o resultado de uma ação humana, do trabalho de mulheres e homens, que habitam nesse local. Então, por isso que é considerado um espaço geográfico. E já a natureza primária, ela é aquela mata intocada, onde as pessoas ainda não provocaram nenhuma mudança, nas suas características ali originais. O que é o trabalho? O trabalho, ele é uma atividade essencialmente humana, pois para que aconteça é necessário planejar as ações antes de realizá-la. Igual esse moço que está ilustrado na imagem. Ele chegou ali e fez uma parede? Não. Foi preciso um planejamento dessa casa, a organização dos cômodos, uma planta da casa, para que ele pudesse fazer isso. E ele está fazendo isso por meio de alguma técnica, que tem que ser, seguir um roteiro ali, põe a massa, põe o tijolo, tem a alinhação, põe a massa, põe o tijolo. Então, é uma técnica na qual ele está usando um instrumento de trabalho, que é essa pazinha, que ele coloca o cimento e tal. Tem o baldinho, que ele coloca o cimento. São todos instrumentos de trabalho criados pelo homem para facilitar o trabalho dele. Então, o trabalho em todas as funções, profissões, dimensão, ele é a base do desenvolvimento humano, Podemos definir o trabalho como qualquer atividade que a gente faça no intuito de fazer, de transformar, de obter alguma coisa. Técnica e tecnologia. Vocês sabem diferenciar o que é uma da outra? Vou explicar para vocês. A técnica, pessoal, ela inclui o como vamos fazer. Igual o moço estava fazendo a parede, mas como eu vou fazer essa parede? Tem que ter toda uma medição, tem que ter toda uma articulação da onde vai ficar a parede,
tem que ter todo um alinhamento. Então, a técnica é isso. Eu vou construir uma parede, mas como eu vou construir essa parede, né? Ou seja, quais os métodos e os instrumentos desenvolvidos que eu vou usar para realizar essa tarefa. Como, por exemplo, as técnicas é desde as coisas mais simples, o ler, o escrever, mas também as complexas. Por exemplo, fazer uma cirurgia, como os médicos fazem, exigem vários tipos de técnica para vários tipos de cirurgia, né? E já a tecnologia é a evolução disso. Igual, por exemplo, aqui na imagem à esquerda, eles estão batendo as pedras para acender o fogo. Isso é uma técnica. O isqueiro é uma tecnologia. É o desenvolvimento daquela técnica. A tecnologia ela engloba a ampliação de conhecimento científico no desenvolvimento de máquina, de ferramenta e outros instrumentos que têm a finalidade de diminuir o esforço físico e diminuir o tempo de trabalho também, né? Igual ele fica ali batendo a pedra 1, 2 horas até que saia uma faísca para acender o fogo. A tecnologia, que é o isqueiro, você vai lá, 1 segundinho, você acende o isqueiro, você acendeu a fogueira. Entenderam? E os instrumentos de trabalho. Aqui eu quis trazer para vocês alguns tipos de instrumentos de trabalho primários, né? E os mais modernos, né? Esses instrumentos de trabalho servem o homem para exercer o trabalho, né? E ajustá-lo à satisfação das necessidades humanas. Por exemplo, eu preciso furar a parede. Eu não preciso pôr um prego lá e ficar batendo com martelo mais. Eu posso pegar a furadeira e fazer um buraco na parede. Muito mais rápido, prático, e eu vou gastar menos força de trabalho, né? Eu vou ficar menos cansada. Então, os instrumentos de trabalho se revelam como elementos cruciais, essenciais para o processo de evolução humana, né? Já dá para ver, exemplificar nessas duas imagens a evolução humana em decorrência desses instrumentos de trabalho. Aqui nas atividades, pessoal, eu vou tentar passar para vocês o que você tem que fazer, mas está bem tranquilo, por enquanto, né? Então, na número 1, vamos falar. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, né? Como eu falei para vocês, olha a diferença da antiguidade para os tempos de hoje. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e pode sofrer transformações permanentes, transformações ou permanecer inalterados. Então, diante desse textinho, pessoal, vocês vão assinalar as afirmações que estão corretas de acordo com essas alternativas acima. Na número 2, vocês vão observar a imagem abaixo e vão observar com muita atenção e refletir o que aquilo representa. Observe a imagem abaixo e vocês vão falar que tipo de atividade está retratada na imagem, o que eles estão fazendo com essa água. Quais os elementos naturais e culturais dessa imagem. E na número 3, o trabalho existe desde que a humanidade surgiu. Em busca de manter-se viva, a espécie humana desenvolveu técnicas e ferramentas. Cite exemplos de técnica, ferramenta mais simples e outras mais sofisticada
que usamos ao longo do nosso dia a dia. Se vocês voltarem um pouquinho à aula, vocês vão ter vários tipos de instrumentos, né, de ferramentas que foram utilizadas e que são utilizadas até hoje. E vocês vão citar os exemplos aqui embaixo. Na número 4, vocês vão observar essas duas imagens e marcar a alternativa correta, né? A letra A. A atividade praticada na imagem 1 altera mais rapidamente o espaço geográfico. Vocês acham que esse moço com a enxada, ele consegue produzir mais força de trabalho que esse trator? Guarda aí para vocês. A letra B. A tecnologia da imagem 2 é a mais usada atualmente na agricultura do mundo. Vocês acham que o trator é mais usado do que a enxada agora? E a letra C. Na imagem 1, a técnica empregada ainda é bem rudimentar. Vocês acham? E na letra D, na imagem 2, emprega-se tecnologia para o cultivo, mas não altera a quantidade de produção. Você acha que esse trator produz a mesma coisa que esse homem? Então é isso que vocês vão marcar na alternativa correta. Qual vocês acreditam que esteja mais coerente com as duas imagens? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula tenha agregado para vocês e tenha ajudado vocês a realizar as atividades. Obrigada, continue se cuidando e até mais. Beijo, beijo da Dai.